Galera, turma, estudando para o concurso público da Unesp, vamos neste vídeo ler juntos o Regimento Geral da Universidade Estadual Paulista. Então, primeiramente, o mais importante é o estudo da legislação atualizada. Na descrição do vídeo, deixarei este link aqui, você clica. Tem acesso ao documento versão consolidada do regimento, atualizado até 7 de julho de 2025. O Regimento Geral da Unesp foi aprovado a partir de um decreto de 1977. Vamos ao que interessa. Vamos àquilo que já foi cobrado em provas anteriores e, por que não, poderá ser cobrado na sua prova também. Você observa o documento aqui, com 43 páginas e nota que são 176 artigos. Inicialmente, isso assusta, mas não são 176 artigos com redação. Veja, o documento para valer começa na página 2, Regimento da Universidade, título 1º, e segue. Título, capítulo, seção, subseção, isso você não precisa saber. Você também não precisa decorar artigo. Artigo 1º, artigo 10º, melhor dizendo, artigo 10. E aí, você vai observar que artigo 1º, 2º, 3º, até o 7º, nenhuma redação. O número à esquerda vai fornecer a resposta de o porquê de, por exemplo, o artigo 7º não ter nada escrito aqui. Veja o número 8, no rodapé da página, você fica sabendo, revogado, e o que estava lá está agora no Estatuto da Unesp, que é outra legislação interna da Universidade Estadual Paulista, Júlio de Mesquita Filho. Começa então pelo artigo 8º. Perderá o mandato o representante discente que não tiver frequência regular mínima exigida nas disciplinas em que estiver matriculado. Então, o que eu penso? Porque para mim aconteceu a mesma coisa. Você inicia o estudo deste regimento e está falando de mandato. Mandato do quê, meu Deus? E você vai estudando, claro, entende que discente é aluno. Isso aqui não foi nem muito cobrado em prova anterior, mas o que está no artigo 9º já foi cobrado quando a redação era outra. Note, artigo 9º, redação recente, tem esse número 9 aqui, que fala para a gente que foi alterado pela resolução Unesp de número 25, lá de 2021. Então, a partir de maio de 2021, essa é a redação vigente até o dia de hoje, 19 de janeiro de 2026, 2h06 da madrugada. Pode cair na sua prova? Pode. Pode estar lá numa alternativa. Se estiver escrito deste jeitinho aqui, é a resposta da questão. Se a questão cobra aquilo que esteja de acordo com o regimento, ou explicitamente fale. É correto afirmar que... Tudo isso é correto afirmar. Antes, a redação falava de conselho universitário e citava o conselho universitário, a sua sigla, 2 vezes. Existem na internet as versões anteriores do regimento, mas você não precisa estudar. Você não precisa saber o passado da legislação, mas o que está valendo hoje em dia. Então, isso aqui é importante, mesmo porque não foi cobrado ainda em prova. Tá ok? Tá ok? A antiga redação, sim. Esta nova, ainda não. Vai que na sua prova é cobrado. Tá bom? Esse conhecimento, claro. Artigo 10 fala das atribuições do Conselho Universitário. Precisa saber de siglas. Conselho Universitário, sigla CO. Não me perguntem o porquê. E aí você vê quais são as competências, atribuições do Conselho Universitário. Isso aqui é muito vago, nunca foi cobrado. Agora,
Imagine uma questão: decidir sobre criação, transformação e extinção de cursos, ouvido o Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão Universitária. Compete a, congregação, B, CEP, C, diretoria, D de dado, reitoria, E de escola, qualquer coisa. Você sabe que é competência do CO tomar essa decisão. E aqui, como curiosidade, de graduação e de pós-graduação, então é o Conselho Universitário que decide sobre criar, transformar e extinguir cursos de graduação e de pós-graduação na Unesp. Vai ouvir o Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão Universitária, CEP. Bem legal. CEP, guarde a sigla. Aprovar a constituição das unidades auxiliares previstas nos artigos 6º e 7º do Estatuto. Fábio, eu preciso estudar o Estatuto da Unesp porque ele é citado aqui no regimento? Não precisa. Não vi, em nenhum momento, em provas anteriores de concurso público da Unesp, em que lá no edital, no conteúdo programático, estava escrito: estude o Regimento Geral da Unesp. E chegou no dia da prova, havia uma questão cobrando conhecimentos que estão no Estatuto, que é outra legislação. Isso não aconteceu, não vai acontecer. Precisa saber quais são as unidades auxiliares que estão lá nos artigos 6º e 7º do Estatuto? Não precisa. Entendeu? Agora, se houver questão falando que quem aprova a constituição das unidades auxiliares, você sabe que é o Conselho Universitário. E aqui no regimento, você viu que são poucas as atribuições desse conselho, mas a sua importância na universidade é tremenda. Então você entende, opa, se eu tinha redações aqui, ó, incisos 2, 3, 4 e 5 do CO, não é que não existam mais competências desse conselho na Unesp. Não. Essas demais competências que não estão aqui no regimento estão lá no Estatuto da Unesp. Pode ver, por exemplo, o inciso 11 tem o número 17 à sua esquerda e superior e diz que foi revogado o que estava escrito aqui no inciso 11, mas o que estava aqui no inciso 11 está lá no Estatuto. Se não está aqui, você não precisa saber. Não interessa aquilo que está lá no Estatuto da Unesp. Esse não interessa para fins de prova de concurso público em que o Regimento Geral da Unesp está no conteúdo programático e o Estatuto não, porque existem concursos da Unesp em que cobra o conhecimento do Estatuto da Unesp. Então, primeira coisa, estudar o regimento atualizado, a versão mais atual possível. Segunda coisa, se não está no conteúdo programático o Estatuto da Unesp, você não vai estudar o Estatuto da Unesp, ainda que ele seja mencionado, citado aqui no regimento. Que esse sim, esse regimento você vai estudar. Viu então que são poucas as atribuições do Conselho Universitário, mas essa aqui já foi cobrada em prova anterior. Tá bom? Seguindo, você vê no capítulo 2º o CEP, extensão universitária ou extensão comunitária. No próprio documento, existem as duas significações para a sigla CEP, mas é esta a mais comum, extensão universitária. Aí, artigo 11, 12 e 13, não há nada a se estudar, não precisa se preocupar. Olha, artigo 11, vou olhar o número 18 para saber que foi revogado. Também o que está no rodapé não é para estudar. Estude o que vamos ler agora adiante. Além daquelas atribuições que estão lá no Estatuto, compete ao CEP deliberar sobre recursos, opinar sobre a incorporação de faculdades, escolas ou institutos à Unesp. Isso aqui, em destaque na cor azul, importante. Tá ok? Não tenho a certeza se já foi cobrado. Você consegue elaborar imaginando-se como se fosse a banca de concurso? Por exemplo, uma questão conforme o Regimento Geral da Unesp, opinar sobre a incorporação de faculdades, escolas ou institutos à universidade
compete, 2 pontos. A, ao Conselho Universitário. B, à reitoria. C, à congregação. D de dado, ao CEP. Claro, D de dado, CEP. Resposta da questão. Agora, o que você está vendo aqui em destaque e o que você vê agora em destaque, incisos 6º e 5º do artigo 14, que fala das competências do Conselho CEP, ambas as redações já foram cobradas, caiu em prova anterior. E neste estilo, de acordo com o regimento, baixar normas sobre a transferência de estudantes de um curso para outro, ou daqueles provenientes de outras instituições, e baixar normas sobre trancamento e cancelamento de matrícula é competência de quem? A, do diretor. B, do chefe de departamento. C, do CEP. Claro, resposta, CEP. Continuando, você vê 4 artigos sem redação, mais 3. Capítulo 3º fala da reitoria. Você notou? Começamos o estudo do Regimento Geral da Unesp. Primeiramente, falou das competências do CO, é um órgão colegiado, e é o colegiado máximo, instância superior da Unesp. Depois, falamos do CEP, outro importante órgão colegiado. Então, digamos assim, falamos de legislativo na Unesp. Agora, uma figura executiva, a principal de toda a Unesp, de forma global. A reitoria é órgão executivo da administração central e será dirigida pelo reitor. Caiu em prova anterior, creia, acredite. De acordo com o Regimento Geral da Unesp, é órgão executivo da administração central, 2 pontos. A, diretoria. B, departamento. C, grupo administrativo do campus. D, alguma coisa? E de escola, reitoria. Resposta, reitoria. Caiu, foi cobrado. Agora veja que começa a complicar um pouco. Artigo 24 fala das competências do reitor. E geralmente vai falar, além daquelas competências que estão escritas lá no estatuto. Aquelas você não precisa saber. Essas, sim. Enviar às autoridades, designar comissões. Olha, eu não vou ler todos os incisos do regimento, porque senão o vídeo se torna quase um filme, né? Um longa-metragem. Você não tem tempo a perder. Então, olhando as competências do reitor, isso aqui já foi cobrado. E isso aqui já foi cobrado. Olha que legal. E numa oportunidade estava desse jeito na prova. De acordo com o Regimento Geral da Unesp, ouvidos os órgãos competentes quando for o caso, o reitor vai baixar 2 pontos. A, resoluções. B, regulamentos. C, normas. D, despachos. E de escola, portarias. Resposta, portarias. Poderia estar na questão também instruções. Mas por que eu disse que já foi cobrado isso aqui? Porque muita gente, ao estudar, e até gente muito bem preparada, falou que seria a resposta, a alternativa A, baixar resoluções. O reitor baixa resoluções? Baixa. O reitor baixa portarias? Baixa instruções? Claro, inclusive, ele baixa por portaria o Estatuto dos Servidores Técnico-Administrativos da Universidade, que é aprovado pelo Conselho Universitário. Isso em destaque na cor azul não foi cobrado ainda em prova anterior. E note, Estatuto dos Servidores Técnicos e Administrativos não é o Estatuto da Unesp. Esse em destaque agora, o Estatuto dos Servidores, é o ESUNESP. Estatuto da Unesp é uma coisa. Isso aqui, ESUNESP, é outra coisa. Mas falávamos sobre a questão cobrada em prova anterior. Porque começava dizendo, de acordo com o regimento, ouvidos os órgãos competentes, quando for o caso, o reitor vai baixar 2 pontos. Resoluções? Não. Vai baixar portarias e instruções. Mas na alternativa estava lá. Alternativa A, resoluções. B, qualquer coisa. E a alternativa E, portarias. Era a resposta da questão. Houve quem marcasse resoluções. Porque o reitor baixa resoluções? Sim, mas decorrentes de decisões do Conselho Universitário
do CEP e do CAD. Duas coisas a dizer sobre esse inciso 9º, que fala das competências do reitor. Primeiro que isso aqui já foi cobrado em prova anterior também. De acordo com o regimento, baixar resoluções decorrentes de decisões do Conselho Universitário e do CEP compete. 2 pontos. A, congregação. B, etc e tal. Alguma alternativa estava lá. Reitor. Sim, o reitor baixa resoluções. Houve outra questão em que dizia, de acordo com o regimento, o reitor, decorrente de decisões do Conselho Universitário e do CEP, ele baixa 2 pontos, portarias? Não, ele baixa resoluções. Então, baixar portarias e instruções, você lembra, ouvidos os órgãos competentes, quando for o caso, baixar resoluções a partir depois de decisões do CO, do CEP e do CAD. Qual a segunda coisa a dizer sobre o inciso 9º? Você vê o número 31, porque bem recentemente, olha aqui, alterado por resolução Unesp 86, de dezembro de 2024. Por quê? Antes dessa resolução, lá de 2024, olha o que está em destaque na cor azul. Isso não havia. Então, entre as competências do reitor estava baixar resoluções decorrentes de decisões do CO e do CEP. Só isso. E foi o que a banca cobrou naquela oportunidade. Aí, a partir da resolução de 17 de dezembro de 2024, resolução Unesp de número 86, aí sim, fora acrescentado o CAD, Conselho de Administração e Desenvolvimento da Unesp. Então, pode cair na sua prova? Pode, porque é algo atual. Falamos do artigo 9º, que não cita mais o CO 2 vezes. Estamos falando deste inciso 9º, aqui do artigo 24, que fala das competências ou atribuições do reitor. Competência e atribuição, tome como sinônimas, palavras sinônimas, tá bom? Então, você vê que cobrou antigamente, em outro tempo, que quem baixava resoluções decorrentes de decisões do CO e do CEP é o reitor. Agora pode cair na sua prova, de acordo com o Regimento Geral da Unesp. Baixar resoluções decorrentes de decisões do CO, do CEP e do CAD compete 2 pontos. A, diretor do instituto. B, diretor da faculdade. C, reitor. Claro que é o reitor. Aqui fala de ad referendum. Você sabe o que é? Existe um vídeo aqui no canal que eu falo só sobre isso. Olha aqui nos cards, tá bom? Não será tempo perdido. Você vai compreender o que significa essa expressão latina. Em situações especiais, o reitor vai baixar atos ad referendo dos órgãos colegiados a que preside. Firmar convênios, competência do reitor. Isso aqui é pegadinha, derrubaria muita gente, turma. Porque muita gente tem diploma e olha no diploma, está lá a assinatura do diretor da faculdade, do diretor do instituto, do diretor da instituição de ensino superior. Tá ok, isso na vida real ninguém discute. Tá lá escrito no papel, tem a assinatura, beleza. Mas de acordo com o Regimento Geral da Unesp, quem assina diplomas na Unesp é o reitor. Fábio, mas tem a assinatura do diretor da faculdade da Unesp que eu fiz. Tá bom, mas no Regimento Geral da Unesp não fala que o diretor, que nós veremos adiante, não fala que o diretor assina diplomas. Então você tem que estudar aquilo que está aqui no documento legal e não naquilo que acontece na vida real. Depois aqui fala de apor vetos, nomear os presidentes e vice-presidentes dos campos universitários. Já vou antecipar. Quem são essas figuras? Presidente do campus universitário. É bem comum a banca do concurso brincar. Diretor de campus universitário. Não existe essa figura. Existe o diretor de uma faculdade, existe o diretor de um instituto. E o diretor da faculdade é uma unidade universitária a faculdade. O diretor de um instituto é uma unidade universitária o instituto. Agora, campus universitário não tem diretor. Campus universitário, se ele é complexo, se ele é grande demais, ele tem um presidente e um vice-presidente. Mas, muito mais do que vice e presidente de um campus,
é o presidente e o vice do grupo administrativo que vai gerir aquele campus. Falaremos adiante. E aí seguem as redações, são muitas as informações. Uma das campeãs de cobrança é essa CPA. Aqui no canal existe um vídeo especial, Regimento Geral Simplificado, uma playlist, né? Entre as quais eu falo da CPA e eu falo da Agência Unesp de Inovação. Bem legal. Ao longo do tempo, sobre a CPA, muitas as cobranças, muitas questões em provas anteriores. Isso aqui não foi cobrado ainda, em destaque na sua tela. Mas sobre existir 11 membros, ou se caiu 3 vezes, galera. E perceba, composta de 11 membros, a Comissão Permanente de Avaliação, com membros indicados pelo reitor, guarde isso, entre os professores da Unesp em exercício. Então, houve até uma questão chamada situação hipotética, com uma personagem, por exemplo, João, professor da Unesp aposentado, e aí falava alguma coisa em relação à CPA. O João, professor da Unesp, aposentado, de repente até mesmo um professor emérito, ele pode compor a CPA sendo indicado pelo reitor? Não. Porque senão, galera, iria ferir o que está escrito aqui, ó, em destaque na cor azul. Em exercício, em atividade. O professor aposentado não está trabalhando mais na Unesp. Está na história da Unesp. Ele pode ser professor emérito, beleza, mas ele está exercendo as atividades de docência, ensino, pesquisa na Unesp? Não, ele aposentou, então ele não poderá compor a CPA. Olha que legal, foi cobrado em prova anterior, galera. E você vê muita coisa falando sobre a CPA naquele vídeo. Eu explico melhor, porque naquele vídeo que eu falei para vocês dos CARDs, eu falo sobre o estudo assertivo e você percebe que muito do que está escrito lá sobre a CPA no regimento, quando você estuda a AUIN, Agência Unesp de Inovação, muita coisa é parecida. Claro que assessorar o reitor em assuntos referentes à propriedade intelectual e à inovação, cabe à Agência Unesp de Inovação e não à CPA. Competência da CPA é assessorar isso daqui, ó, em assuntos referentes à avaliação acadêmica, à avaliação institucional da Unesp, tá vendo? Mas, por exemplo, estrutura e funcionamento da Agência Unesp de Inovação serão estabelecidos mediante portaria do reitor, já foi cobrado, turma, atendidas as diretrizes fixadas por quem? Pelo Conselho Universitário. Quando fala da CPA, veja aqui, ó, a estrutura e o funcionamento da CPA serão estabelecidos mediante portaria do reitor, atendidas as diretrizes fixadas pelo Conselho Universitário. Não é a mesma estrutura de redação do artigo 29A, que fala da CPA, e do artigo 32C, que fala da estrutura e funcionamento da Agência Unesp de Inovação. Tá vendo que legal? E aí você segue estudando. Ao grupo administrativo do campus compete. Já foi cobrado isso aqui. Atribuição, competência desse grupo administrativo daqueles campos que são considerados complexos. Por exemplo, Bauru, por exemplo, Botucatu. E por que são considerados complexos? Talvez, primeiramente, porque existam lá dentro do campus muitas unidades universitárias. Imagine Botucatu com 5 unidades universitárias. Talvez 4 faculdades e um instituto. Seja faculdade, seja instituto, é unidade universitária. Dentro do campus de Bauru, por exemplo, será que existe lá uma só faculdade? Ou será que existam lá dentro 3 faculdades e um instituto? Ou 2 faculdades e 2 institutos? Estou dizendo, um campus com 4 unidades. Ele se torna complexo, precisa de um grupo. Por quê? Olha que interessante uma das atribuições desse grupo. Estabelecer as medidas necessárias à adequação dos serviços administrativos e técnicos do campus. Claro, porque é muito difícil gerir tudo aquilo ali. Tantas faculdades dentro de um campus. Você quer um campus considerado
não complexo é o campus de Araçatuba. Por exemplo, tem a Faculdade de Odontologia e tem a Faculdade de Medicina Veterinária, ambas unidades universitárias do campus Unesp de Araçatuba. Então, não é um campus complexo. Essa figura ou essa estrutura, órgão de grupo administrativo, não existe no campus de Araçatuba. Mas você encontra na internet, inclusive. Olhando lá no site de Botucatu, você verá. Existe o grupo administrativo do campus de Botucatu. Beleza? Isso aqui já foi cobrado? Algumas coisas sim, mas qualquer coisa poderia ser cobrada na sua prova. O que facilita o seu estudo? Fala de grupo administrativo do campus. Você vê o inciso 6º, elaborar o regimento do campus. Então, se cai na sua prova, quem é que elabora o regimento do campus? A, reitor. B, conselho universitário. C, congregação. D, departamento. E, grupo administrativo do campus. Claro, regimento do campus. Zelar pelo patrimônio do campus. Quem vai zelar? O diretor da faculdade? O diretor do instituto? Não. O grupo administrativo do campus. Tá vendo? Do campus. Aqui, talvez, poderia cobrar na sua prova, mas é genérico, deliberar nos termos do estatuto e do regimento sobre matéria administrativa e disciplinar. Quem é que garante que dentro da Unesp apenas o grupo administrativo do campus delibera, decide, nos termos do que está disposto no estatuto da Unesp e do regimento geral da Unesp, quem é que decide sobre matéria administrativa e disciplinar? Somente o grupo administrativo do campus? Não, porque inclusive sobre regime disciplinar está disposto aqui no regimento e é muito cobrado em prova de concurso público da Unesp. Olha aqui, aprovar anualmente a proposta orçamentária do campus e que vai ser encaminhada à reitoria. Tá vendo por que fica fácil e não é cobrado pela banca VUNESP, outras bancas que elaboram questões sobre o regimento geral da Unesp, porque estariam lá nas alternativas. De acordo com o regimento, quem é que aprova? A, reitor. Não pode ser. A, diretor. B, congregação. C, chefe de departamento. D de dado, grupo administrativo do campus. Está fácil. O problema é, olha comigo aqui, ó. Se está na sua prova que aprovar anualmente a proposta orçamentária do campus a ser encaminhada à reitoria. Na hora você lembra do grupo administrativo do campus. Porém, lá na prova, você estudou o regimento inteiro. Está lá entre as alternativas. Presidente do grupo administrativo. Se a pessoa marcar presidente do grupo administrativo, a pessoa errou. Por quê? No regimento, o artigo 34 fala do órgão colegiado grupo administrativo. O artigo 36, ele já vai falar do presidente desse grupo administrativo, que é o agente executivo do campus e que possui atribuições também. Olha só, representar o campus em quaisquer atos públicos ou acadêmicos é competência do presidente do grupo administrativo do campus. Não é competência do grupo administrativo do campus. Tá vendo? Cuidado. Então, algo que parece muito fácil, na sua prova, reflita com cuidado. Se isso aqui estivesse na prova, de acordo com o regimento, aprovar anualmente, etc. e tal, que vai ser encaminhada à reitoria, não é competência do presidente do grupo administrativo do campus, mas do grupo administrativo. Tá entendendo? Zelar pelo patrimônio do campus é competência do presidente? Não, é do grupo administrativo. Elaborar o regimento do campus é competência do presidente? Não, não é competência do presidente do grupo administrativo, mas do próprio grupo administrativo. E isso aqui sobre o grupo é bastante importante. Como órgão colegiado, esse grupo administrativo vai se reunir normalmente, ordinariamente, pelo menos uma vez por mês. É uma vez só, Fábio? É pelo menos uma vez por mês. Mas, extraordinariamente, quando convocado pelo seu presidente ou por 2/3 dos membros do grupo administrativo do campus. Então, em duas opções, se convocado pelo presidente, pode haver uma outra reunião que se chama reunião extraordinária. Ou então, se 2/3 dos membros do grupo administrativo
convocarem nova reunião, então naquele mês em que já houve ou haverá uma reunião ordinária normal, que deve acontecer pelo menos uma vez, além dessa reunião ordinária, haverá nova reunião, chamada de extraordinária, porque foi convocada por 2/3 dos membros do grupo administrativo. Entendeu o artigo 35? Como falávamos, como falamos, o presidente é agente executivo. Quando você pensar em grupo administrativo, é um grupo de pessoas, vamos pensar como colegiado, porque é colegiado, mas pensaremos como legislativo. Então, no estudo do regimento, você percebe. Primeiro falou do CO, depois do CEP, 2 colegiados, 2 legislativos. Depois falou do reitor. Aí fala, por exemplo, do grupo administrativo do campus, é um colegiado. Depois falou do presidente desse grupo administrativo. Tá entendendo a divisão? Por quê? Olha, galera, aí falando, para não perder tempo, competências do presidente do grupo administrativo do campus. Porque se a pessoa não estuda com atenção, com zelo, vai falar, é presidente do quê, meu Deus do céu? Presidente de clube de futebol? Presidente da República? Não. O artigo 37 vem depois do artigo 36, que falou do presidente do grupo administrativo. Por isso, não precisou repetir. Compete ao presidente do grupo administrativo do campus. Não. Você sabe que é o presidente desse grupo. Então, veja aqui que são 5 competências. Olha que legal. Isso aqui nunca foi cobrado. Estou achando que um dia será. Imagine na prova lá, galera, e quanta gente não saberia a resposta. Conforme disposto no Regimento Geral da Unesp, apostilar títulos ou aditar contratos para efeitos de enquadramento, inclusive em regimes de trabalho. É competência de 2 pontos. A, diretor. B, reitor. C, conselho universitário. D, chefe de departamento. E, presidente do grupo administrativo do campus. E a banca pode colocar presidente do campus. Aí você vai relevar e tudo bem, é a única alternativa possível. Quem apostila títulos ou adita contratos é o presidente. Que presidente? Presidente do grupo administrativo do campus. E o que é apostilar títulos, Fábio? O que é aditar contratos? Você não precisa saber. Nunca vai ser cobrado na sua prova. Você precisa saber aquilo que está escrito dentro do regimento que você consiga compreender. Definições, conceitos que você precisaria buscar fora, além do Regimento Geral da Unesp, você não tem a obrigação de saber porque a banca não vai cobrar. Ela tem bastante material para cobrar dentro do Regimento Geral da Unesp. Muito assunto, são muitos os artigos. E a banca costuma repetir cobranças de algo que já foi cobrado, bem comum. Então eu falei para vocês tomarem cuidado com o artigo 35, quando fala de reuniões ordinárias, aquelas que acontecem pelo menos uma vez por mês, e aquelas reuniões extraordinárias, além das ordinárias, quando convocado pelo presidente do grupo administrativo do campus, ou quando convocado por 2/3 dos membros do grupo administrativo do campus. Olha que legal parágrafo único do artigo 35. Destaque para esse advérbio de negação. Não, não. Quando você pensa numa norma, num regulamento, você pensa como se estivesse falando para alguém. Olha, isso você pode fazer, aquilo você não pode fazer. É sim e não. Geralmente o não está escrito nessas legislações e porque o não é bem comum no Regimento Geral da Unesp, olha aqui nos cards, naquela playlist Simplificando o Regimento Geral da Unesp, existe um vídeo em que eu mostro os nãos no Regimento Geral da Unesp. Tá bem legal, tá bem completo e muitas vezes foi cobrado em provas anteriores do concurso público da Unesp. O que você tem que entender aqui? Ó? O presidente do grupo administrativo do campus, que estamos falando desse grupo, e o vice-presidente desse grupo administrativo do campus. Eles não vão poder estar desobrigados das atividades da diretoria da unidade a que pertencerem. Espera aí, Fábio, você até gaguejou. Então eu tenho o presidente do grupo administrativo do campus. Naquele campus da Unesp, existem 4 faculdades lá dentro. Ele é presidente do grupo administrativo do campus.
Esse presidente do grupo administrativo do campus é um dos 4 diretores daquelas faculdades dentro daquele campus considerado complexo e que por isso tem o grupo administrativo do campus. E o vice-presidente é outro diretor de outra unidade universitária dentro desse campus considerado complexo. Entendeu? Um campus Unesp complexo. Tem lá 5 faculdades. Então eu tenho 5 unidades universitárias. Cada unidade universitária tem o seu diretor. Um diretor desses 5 será o presidente do grupo administrativo do campus. Outro diretor desses 5 será o vice-presidente desse grupo. E esses 2 diretores, que agora também é presidente, o outro também é vice-presidente. Então eles exercem função e cargo de presidente do grupo administrativo do campus e diretor da sua faculdade, e de vice-presidente e diretor da sua faculdade. 2 pessoas. Esses 2, eles não estão desobrigados das atividades da diretoria da unidade a que eles pertencem. Então, o José é o diretor de uma faculdade dentro do campus X. Esse campus X tem um grupo administrativo. Ele é diretor da faculdade desse campus X e ele se tornou presidente desse campus X. Ele vai ter as suas atividades de diretor da sua faculdade e vai ter as atividades de presidente desse campus X. É isso que está dizendo o parágrafo único do artigo 35. Eles não estão desobrigados, eles não poderão ser desobrigados das suas atividades de diretores das suas unidades universitárias. Unidade universitária na Unesp é uma faculdade ou um instituto. Inclusive, se você tiver dificuldade de entender a diferença entre unidade universitária e campus universitário, aqui nos cards existe um vídeo em que falo simplesmente sobre isso. Como compreender o que é unidade, o que é campus, o que é instituto, o que é faculdade. Isso aqui é legal, ó. O presidente é o agente executivo. Por isso que eu falei para vocês. Vamos pensar, se o presidente do grupo administrativo é o executivo, o grupo administrativo é o legislativo. Se o reitor é o executivo, o conselho universitário é o legislativo. E aqui você vê as competências do presidente do grupo administrativo. Não houve muita cobrança sobre isso em provas anteriores. E agora, se você falou do reitor, do conselho universitário, do grupo administrativo, do CEP, do presidente do grupo, começa sempre, galera, pelo, digamos, legislativo. Congregação. E depois da congregação, porque muitas são as atribuições, e a congregação é uma das campeãs de cobrança e prova de concurso público da Unesp. Depois da congregação, estamos olhando aqui, ó, vai até 32, mas existem incisos sem redação. Falei para vocês, não se preocupe com aquilo que não está escrito. Você viu que primeiro fala da congregação, que é o, digamos, legislativo, dentro da unidade universitária, que é uma faculdade ou um instituto da Unesp, e depois da congregação, que é o legislativo, aí sim vem o executivo, que é a diretoria de uma faculdade, que é a diretoria de um instituto, ou seja, a direção ou diretoria de uma unidade universitária da Unesp. Então, sempre à disposição do Regimento Geral da Unesp, você vai ver, primeiro vem o legislativo, devido à sua importância. Mais cabeças pensam melhor do que uma só. Eu tenho um diretor, mas eu tenho a congregação com 15 membros, com 20 membros, com 10 membros, com 25 membros. Mais pessoas pensam melhor, por isso eu tenho a congregação e depois, na sequência, o diretor. Por isso eu tenho o conselho universitário, lá com 30, 40 membros. Depois eu tenho o reitor, que é a figura executiva. Então você entende a estrutura do regimento. Primeiro vem o, digamos, entre aspas, legislativo. Depois você estuda o executivo. Tá vendo aqui diretoria? Tem muita coisa a ser estudada. Você viu anteriormente que antes da diretoria tem a congregação, ok? Que é, digamos, o legislativo. E a seção segunda está falando da administração das unidades universitárias. Vamos deixar para um próximo vídeo, porque este vídeo aqui já ultrapassou meia hora. Legal? Que tal? Vamos continuar os estudos? Escreva nos comentários. Continue, Fábio! Tá ok? Tá ok?
Gosto da sua atenção, espero estar contribuindo com os seus estudos. Nós estamos pontuando no documento Regimento Geral da Unesp, que possui 43 páginas, aquilo de mais importante para que você possa, no momento da prova, acertar as questões de Regimento Geral da Unesp e fazer uma grande, boa, excelente pontuação, ficar bem classificado, bem classificada, ficar lá na classificação final e definitiva e, com o passar do tempo, ser convocado para a contratação. Olha, por exemplo, o artigo 94 fala de calendário, já foi cobrado. Na minha prova, lá de 6 de novembro de 2022, inesquecível data. Tá bom? Gostou do vídeo? Inscreva-se no canal para mais vídeos como esse aqui. Você perceberá que, ao longo do vídeo, houve outros cards que apareceram logo acima, né, com sugestões, dicas de vídeos e playlists aqui do canal ao concurso. Um canal que também é dedicado ao estudo do Regimento Geral da Unesp, carro-chefe aqui do canal. E nas telas finais deste vídeo, você começa a observar aí 4 sugestões de vídeos para que você possa assistir, inclusive a audioleitura deste Regimento Geral da Unesp, esta versão consolidada, atualizado até 7 de julho de 2025. Bons estudos e até a aprovação. Valeu, galera! Valeu, turma!